Fala, pensantes, belezeira? Vamos hoje fazer alguns exercícios aqui da instituição de ensino Univesp. Eu acho que vai ser bacana porque vai acabar reforçando o que a gente tem visto até agora. São 10 perguntas, tá bom? É uma atividade da Univesp sobre programação orientada a objetos em Java. Vamos lá então. Primeira pergunta é uma pergunta de preenchimento de lacunas, né? Então aqui a gente tem a primeira lacuna e a seguinte descrição. É um dos pilares da POO e por meio dele é possível simplificar bastante a programação, protegendo informações sensíveis. Além disso, esse conceito deixa mais legível, funcional e reutilizável o código. Trata-se de uma técnica de programação que mantém escondido os detalhes internos do funcionamento dos métodos de uma classe. Para quem tem acompanhado o curso aí, essa resposta está bem nítida, né? Aqui é encapsulamento. Por que é encapsulamento? Porque é o encapsulamento que simplifica bastante a programação e protege as informações sensíveis. Então a gente pode deixar ali escondido alguns detalhes do programa. As outras opções seriam abstração. Abstração não, né? A gente viu que essa é a ação de tirar algo do todo e ficar só com o que importa. A gente tem polimorfismo. Polimorfismo não. Polimorfismo está mais atrelado à ideia de um método que é reutilizado depois por alguma subclasse e ele mantém os mesmos parâmetros e o que vai mudar é a definição dentro do escopo, tá bom? E a gente tem a assinatura do método. Não, a assinatura do método é o conjunto de parâmetros que você estabelece para o seu método. Não tem nada a ver isso aqui, né? E tem herança. Herança está mais atrelado à classe, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta 2. No contexto de programação orientada a objetos, classe e objetos são. Então a gente tem essas duas palavras-chave aqui, classe e objeto. Os objetos conversam uns com os outros por meio do envio de mensagens. Realmente, dentro daquele contexto todo que está acontecendo, a parte, vamos dizer assim, funcional, mecânica do código é um diálogo entre os objetos. E o papel principal, vamos continuando aqui, o papel principal do programador é definir quais serão as mensagens que cada objeto pode receber. Também qual a ação que o objeto deve realizar ao receber cada mensagem. Exatamente, com essa dinâmica entre os objetos, a gente acaba formando, estipulando a programação orientada a objetos. Vamos para a sentença 2. Uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Exatamente, a gente quando está falando de classe, a gente está trabalhando com um pacote de possíveis objetos que têm uma semelhança um com o outro, por isso eles formam uma família. Vamos para a sentença 3. Uma classe é como um projeto e a partir dela criamos os objetos utilizados em nossos programas. Está falando sempre sobre objeto aqui as sentenças, né? E está falando de uma forma até generalista, né? Uma forma mais ampla. E dentro dessa colocação dele também cabe a aplicação de programação orientada a objetos, porque realmente a gente está trabalhando com a intenção de manipular objetos, tá bom? Vamos aqui para a sentença 4. Objetos são instâncias de classes e é por meio dele que todo o processamento ocorre em sistemas implementados com linguagens de programação orientada a objetos. Realmente, aqui também tá certo, porque a classe instancia o objeto. Ou seja, objetos são instâncias das classes. É só um trocadilho aí da língua portuguesa de sujeito e predicado, né? Então, aqui também a gente tem uma afirmação que está dentro do contexto de programação orientada a objetos e de classe e objeto. Então, aqui as opções que ele dá é todas as afirmativas estão corretas, como a gente viu, essa aqui já atende prontamente a nossa resposta. Vamos para a próxima, então. Pergunta de número 3. Complete a frase a seguir. Mais um exercício de preenchimento de lacunas. Vamos lá, a pergunta diz o seguinte. As subclasses são mais especializadas do que as suas superclasses. O que é a superclasse?
Superclasse é algo genérico, né? A superclasse ela tá com uma ideia ainda, um pacote que vai incluir outras noções menores. Então, essa superclasse aqui é genérica. A gente tem essas opções aqui, aqui a gente tem uma, aqui a gente também tem outra e aqui a gente também tem outra. Continuando, as subclasses herdam todas as características de suas superclasses, realmente, como suas variáveis e métodos. Isso, tudo que é da superclasse é dado como herança para a subclasse, para a classe filha. Com a herança é possível criar o quê? Criar algo derivado da classe mãe, derivado da superclasse. Onde tem derivado aqui, esse aqui continua, classes derivadas, aqui também classes derivadas, aqui ele já coloca classes abstratas. Então essa a gente vai descartar. Conhecidas como subclasses. A gente tem a opção aqui e aqui. O que herda é uma subclasse. Continuando aqui, a partir de... A subclasse está herdando de quem? A subclasse está herdando de uma classe mãe, que aqui ele está colocando como classe base, né? Se ele está herdando algo da classe base, conhecidas como superclasses, tá bom? Então essa é a opção que preenche corretamente as lacunas. Vamos para a questão de número 4. Bora lá. Sobre a programação orientada a objetos, é correto afirmar que para a utilização da herança é utilizada a palavra reservada em implements. Totalmente errado, né? A gente tem a palavra reservada para herança extends, não implements. Implements é para outra coisa, que a gente já viu também, né? Implements é para interface. Vamos lá, vamos continuar. Nem todos os objetos são instâncias das classes que descrevem as propriedades, atributos e os comportamentos, métodos dos objetos. Não, né? Objetos são instâncias das classes. Certo? Essa sentença aqui, ela tá meio torta, ela não afirma algo com muita consistência. Vamos para a próxima. Não apresenta restrições quanto ao uso de herança e polimorfismo. Realmente, o limite é a criatividade, a articulação do programador. Porque você pode estender essas heranças para quantas você quiser, né? E o uso de polimorfismo também. Então, essa daqui é a opção correta. Vamos ver as outras afirmações para ver o tamanho da estupidez delas. Os objetos podem ter mais de uma identidade. Para isso é necessário que a sua posição esteja explícita em um array de dados. Muita coisa torta numa frase só, né? Objeto não tem que estar atrelado ao array de dados. Objeto é a instância da classe. Pronto, acabou. Vamos para a próxima opção aqui. Um conjunto de objetos não interagem por meio de troca de mensagens. Não, né? A gente acabou de ver nas questões anteriores que eles interagem através de mensagens. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 5. Acerca das diversas características relacionadas à programação orientada a objetos, é correto afirmar que um método pode herdar características de outros métodos? Não, né? Um método ele pode ser repetido em uma subclasse, mas ele mantém esses parâmetros, o que vai mudar a definição dentro do escopo. O que pode mudar, né? Que é um caso de sobrescrição, é o ato de sobrescrever. É um tipo de polimorfismo que, obviamente, é um método. Mas na verdade é o mesmo método, que ele é repetido, porque ele tem a mesma assinatura de parâmetros e ele pode assumir uma nova forma dentro da definição do escopo. Só isso. Mas não é que um método lá na frente está herdando algo do método anterior. Não é isso. É o mesmo método. No caso de polimorfismo é o mesmo método. Tá? O que você pode fazer é criar outro método, mas daí não é herança, né? Você está criando um método específico para aquela situação. Vamos para outra opção aqui. Um atributo é uma subrotina que é executada por uma classe ao receber uma mensagem. Não, o atributo logo quando você cria a classe, você tem a opção de fazer essa recepção de atributo, né? Então ali naquela coluna, dentro daquele bloco, você já estabelece algumas características que são padrão. Algumas características que podem acompanhar sempre a herança, né? Então isso aqui está muito torto para ser verdade. Vamos para outra opção. Um atributo em uma classe é apenas uma definição.
e uma ação apenas ocorre quando o atributo é invocado por meio do objeto. Pelo amor de Deus, cara, eu nunca vi tanta coisa torta numa frase só. Não, né? Ele misturou aqui noções de método com atributos. Tá muito torto isso aqui, tá muito estranho. Vamos para a próxima. Um método determina o comportamento de objetos de uma classe. Realmente, né? O método está mais relacionado à ação que a gente quer para o objeto do que a caracterização do objeto, né? A aparência do objeto. É mais ligado à ação mesmo. Tanto que geralmente métodos são escritos no infinitivo, né? Método pegar, método soltar, método registrar e por aí vai. Vamos ver a outra afirmação aqui. Métodos e atributos podem ser instanciados em uma classe. Não, classe instancia objetos, né? Não instancia atributo e método. Vamos para a próxima questão. Pergunta número 6. O que significa afirmar que uma classe X estende a classe Y? Então, a gente de primeira mão sabe que a classe mãe é Y e a classe X é a herdeira, certo? Então, esse aqui é pai ou mãe ou superclasse, como queiram, e a classe X está estendendo ela, né? Está sendo o herdeiro da Y. Vamos lá para as afirmações. Quer dizer que as classes X e Y são pais? Não, né? Uma é filha da outra. Quer dizer que a classe Y é derivada da classe X? Não, é o contrário, né? A classe X que é derivada da classe Y, certo? Quer dizer que a classe X é derivada da classe Y. Acabei de falar isso, ó, exatamente com as mesmas palavras. Então essa é a opção correta. Vamos ver as outras. Quer dizer que as classes X e Y são filhas? Não, né? Quer dizer que a classe X é superclasse da classe Y? Não, a classe X é subclasse da classe Y. A classe Y que é a superclasse, certo? Vamos para a próxima. Pergunta de número 7. O reaproveitamento de código é uma das características do paradigma orientado a objetos, o qual tem evoluído nos últimos anos. Considere o código a seguir e assinale a alternativa correta. Então vamos lá, vamos analisar esse código todo aqui. Deixa eu até diminuir aqui um pouco a ponta da caneta. Vamos lá. A gente tem uma classe chamada computador, né? Uma classe pública. Depois a gente tem uma classe chamada celular. Vamos grifar aqui. A gente tem a classe computador, a gente tem uma classe celular extends, que estende computador. Olha só que legal, essa palavra aqui é muito importante. Então aqui a nossa classe mãe já identificada logo de cara é computador, porque ela não está estendendo nada, né? Ela é a classe principal. E aqui a classe celular, ela estende computador, então ela é filha de computador, certo? E aqui tem uma outra classe, notebook, que extends computador também. Então essas duas classes, celular e notebook, são filhas de computador. Com base nisso, vamos analisar as sentenças. A classe computador é subclasse das classes celular e notebook. Não, pelo amor de Deus, a classe computador é superclasse das classes celular e notebook. Vamos para a próxima. A classe celular é superclasse da classe computador. Não, não é também. Mesma coisa da anterior, né? Só que ele está pegando só o celular para falar. Então, não. A classe celular é subclasse da classe computador. Vamos para a próxima. A classe computador é superclasse das classes celular e notebook. Exatamente, né? A classe computador é a classe mãe e as outras classes celular e notebook são filhas, são herdeiras da classe computador. Vamos ver as outras afirmações. As classes notebook e celular são superclasses. Não, elas são subclasses. Nem vou ler o resto. A classe notebook é subclasse da classe celular. Não, a notebook não é filha da celular, é filha de computador. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 8.
Complete a frase a seguir. No contexto, lacuna, é necessário que os métodos apresentem exatamente, lacuna, sendo utilizado o mecanismo de lacuna, que é o mesmo que sobrescrita de métodos. Opa, então aqui ele vai ter que falar de polimorfismo, né? A gente está falando de sobrescrição, aquele override, lembra? Vamos analisar aqui as opções no contexto do polimorfismo. Deve ser, né? Vamos ver. No contexto do polimorfismo é necessário que os métodos apresentem exatamente a mesma identificação. Bom, eu não usaria essa palavra identificação, né? Eu usaria os mesmos parâmetros, mas também cabe na ideia de polimorfismo. Vamos ver. Sendo utilizado o mecanismo de redefinição de métodos, que é o mesmo que sobrescrita de métodos. Realmente, né, dentro do método que é repetido, por isso ele vem com o mesmo nome, a mesma assinatura de parâmetros, dentro daquele escopo ali a gente pode fazer uma redefinição, né? A gente pode trazer uma alegoria a mais para aquele método. Então, como num todo ele está falando realmente de polimorfismo aqui, a opção correta é essa daqui, ó. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta número 9 nos diz: acerca de dois pilares da orientação a objetos, que é herança, ok, e polimorfismo. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Sentença 1. Herança é um mecanismo pelo qual uma classe pode estender outra classe. Realmente é exatamente isso. Aproveitando seus comportamentos e estados possíveis. Realmente, aproveita. A gente não quer ficar repetindo, duplicando o código. É exatamente isso. Essa aqui está correta. Então a gente... Vamos marcá-la aqui, ó. 2. Polimorfismo é a técnica de programação que mantém escondidos os detalhes internos do funcionamento dos métodos. Não, né? Isso é encapsulamento. Isso aqui está errada, totalmente errada. Não. Em herança e polimorfismo, sentença 3. Em herança e polimorfismo, a subclasse especifica a superclasse. Cara, mas a subclasse está atrelada ao conceito de herança, mas não de polimorfismo, né? Polimorfismo está mais atrelado à ideia de método. Então aqui já começou torto. Acrescentando a ela novos atributos ou métodos. Cara, que negócio estranho, hein? Porém mantém inalterada sua constituição original. Não, ela pode assumir novas formas, ela vai se expandindo, né? A subclasse ela herda e depois ela tem novas definições dentro dos métodos de polimorfia, mas ela não é uma cópia da classe mãe. Ela é filha, né? Ela herdou algumas características, algumas ações, mas ela tem as peculiaridades dela. Então isso aqui também está erradaço. Vamos para a próxima. 4. Polimorfismo acontece quando duas classes são próximas, têm características mútuas, mas não são iguais e existe uma especificação de uma delas. Não, né? Isso aqui é a descrição de herança, na verdade, né? Vamos ver aqui, continuando. E herança consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai. Não, isso aqui é a descrição de polimorfia, né? Então ele trocou aqui, ó. Ele trocou polimorfismo com herança. Herança, sim. Você trabalha com classes que são próximas, são classes que têm algo em comum e que, no entanto, não são iguais, porque depois uma vai ficando mais específica que a outra. Uma é para uma determinada função. Então a finalidade dela é afunilada, tá? E polimorfismo, sim. Polimorfismo consiste na alteração do funcionamento interno de um método. Na hora de definir dentro do escopo, você vai acabar também especificando a função daquele método, embora ele tenha
a mesma assinatura de parâmetros. Então, nessa opção aqui, é o seguinte, nessa opção o correto é isso aqui, ó, apenas um está correto. Apenas esse daqui está correto. Só que na atividade aí que você, o Univespiano, fez, você tem que responder que 1 e 2 está correto. Ele vai dar como certo isso daqui, ó. O sistema lá está contando que polimorfismo, essa opção aqui, ó, está contando que polimorfismo é encapsulamento. Tudo errado, né? Mas é o que o sistema está contando como certo, tá? Então, na hora lá, você responde isso daqui, ó. Você responde isso aqui. Só que isso daí tá errado. O certo é só apenas um. Essa definição de herança. Eu não tinha marcado que essa aqui tá errada, né? Aí, agora sim. Fechou essa pergunta aqui. Vamos para a próxima pergunta de número 10. Um mecanismo da programação orientada a objetos que permite criar novas classes a partir de classes já existentes, aproveitando-se das características existentes na classe a ser estendida. Denomina-se. Essa daqui é melzinho na chupeta, né? Essa daqui, se cai na prova, é aquele pontinho matreiro que você não pode perder. Então, a opção certa, olha, descreve exatamente que a partir de classes já existentes, a gente cria classes novas. E digo mais, com a palavra extends, né? Aproveitando as características existentes da classe a ser estendida, ou seja, herdando as características dela. Qual que é o nome disso? O nome é herança. Exatamente isso. Todas as outras opções aqui não tem absolutamente nada a ver com essa descrição. Então, com isso eu me despeço de vocês. Se você não se inscreveu no canal, pense com carinho em se inscrever no canal. Se você não curtiu, curta o vídeo. Quer deixar um comentário também aí embaixo? Pode deixar, é legal essas interações. Tudo isso me ajuda a continuar com esse trabalho e é um incentivo muito grande. Eu vou indo nessa, valeu, falou, até a próxima.